Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Quebra a Banca Contabilidade, dando sequência à nossa playlist Cefaz Amazonas, que de segunda a sexta-feira, às 9 horas, a gente tem uma resolução de uma nova questão, sempre fazendo uma revisão, sempre mostrando algum aspecto diferente da questão. Além disso, nos sábados a gente tem uma playlist, um quadro chamado Sábado com Sugestões, onde vocês vão sugerir questões interessantes, questões que vocês tenham dúvida, questões que vocês gostariam que eu explique aqui no Quebra-Banca. Então, aí já não vai ser mais o Quebra-Banca, né? Eu quebro o professor, vocês vão quebrar o professor com a sugestão de vocês. Então, sem mais delongas, vamos fazer essa questão que é muito interessante. Questão 13 da prova para auditor fiscal de tributos estaduais da Secretaria de Fazenda do Amazonas. Questão que vai envolver conhecimentos do CPC 18, mais CPC 36 e do ICPC, que é a Interpretação Técnica, ICPC 09. Isso aqui, ó, essa interpretação técnica é muito cobrada nos concursos, nas provas da FGV. Muito cobrada. Então vamos lá. Essa é uma questão que ela vai envolver duas companhias. Uma tem um investimento, a companhia X é investidora da companhia Y, tem 16/20 do patrimônio, certo? Do total do capital social. E vai rolar operações entre elas. Esse tipo de questão é a cara da FGV. É uma questão que derruba um monte de candidatos bons, que não conseguem desenvolver bem essa parte de consolidar a DRE. E eu já vou adiantar que eu vou incrementar essa questão com a consolidação do balanço patrimonial, que eu acredito, pela prova do Senado, que vai ser aí um grande foco de cobrança da FGV nas próximas provas, a consolidação do balanço. Então, de repente, numa múltipla escolha, ela vai pedir algum elemento do balanço. Como é que ficou o estoque do balanço consolidado? Como é que ficou o patrimônio líquido? Como é que ficou a participação dos não controladores? Então, eu vou complementar essa questão, consolidando também o balanço dela. Depois que você pega a mecânica de fazer a consolidação, é simples. Vocês precisam botar isso na cabeça de vocês. Isso não é tão difícil quanto parece. Então, vamos encarar de frente aí essa parte da matéria e dominar de uma vez por todas e quebrar as pernas da FGV. Então, vamos lá, sem mais delongas, fazer essa questão. Primeira coisa que a gente precisa identificar é uma situação de controle? Quantos por cento a companhia X tem da companhia Y? Porque se for uma coligada, a gente vai ter um tratamento. Se for uma controlada, a gente vai ter um outro tratamento. E isso está no ICPC 09, por exemplo, no item 49. O ICPC ele vai dar o tratamento de coligadas e também, e aí ele equipara, num dos seus itens lá, ele vai equiparar também ao empreendimento controlado em conjunto, tá? Controle em conjunto. Que é diferente da situação de controle tradicional que a gente está acostumado, tá? Em controle em conjunto. E ele vai dar várias diretrizes para o reconhecimento do lucro não realizado nessa operação de coligada. Ele vai dizer, por exemplo, que o lucro não realizado é na proporção da participação. O lucro não realizado é proporcional. E isso daqui é diferente do que é dito para controlada. E isso aqui é importante de você entender. Certo? Então, o cálculo do MEP, do ganho por equivalência patrimonial ou perda por equivalência patrimonial, vai ser algo assim. Vai ser o lucro na coligada menos o lucro não realizado, e eu vou multiplicar tudo isso aqui pela porcentagem da participação. Por que eu vou multiplicar tudo? Porque o lucro vai vir proporcional e o lucro não realizado também é proporcional. Já o item 55 do ICPC 09 vai me dizer que o lucro não realizado na situação de controle,
O lucro não realizado deve ser totalmente eliminado. Aí já não é mais proporcionalmente. É totalmente eliminado. E isso é muito importante. A FGV adora cobrar isso aqui. E aí a gente vai ter que o cálculo aqui do método de equivalência de patrimonial vai ser lucro na controlada. E só esse lucro na controlada é que eu vou multiplicar pela minha participação, vezes a porcentagem da minha participação, e vou retirar 100% do meu lucro não realizado. Percebe que aqui eu não multiplico proporcionalmente o meu lucro não realizado. Tá? Isso aqui, essa fórmula aqui, é simplesmente matemática, né? Eu subtraio um do outro e multiplico tudo pela porcentagem. Seria a mesma coisa do que multiplicar separadamente o lucro na coligada pela porcentagem e o lucro não realizado pela porcentagem. Já na situação de controle, eu vou só o lucro na controlada, eu vou fazer essa proporção, eu vou multiplicar pela minha participação e vou retirar 100% do meu lucro não realizado. Isso é o que diz o item 55 do ICPC, e é isso que você precisa para poder resolver as questões. Então, sem mais delongas, vamos resolver a questão, depois dessa revisão aqui. Então, vamos lá resolver essa questão. A gente vai começar fazendo a DRE consolidada. Na verdade, a gente vai começar descobrindo quantos por cento de participação a companhia X tem de Y. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse investimento, que é 16 mil, e vou dividir pelo capital social total da minha companhia Y. E isso aqui vai dar 80%. Maravilha? Então a companhia X tem 80% de Y. Os não controladores têm 20%. Maravilha. Então, como é que eu faço a consolidação da DRE? Eu sempre começo primeiro pela consolidação da DRE, para depois consolidar o balanço. Lembrando, essa questão não precisa consolidar balanço, a gente vai resolver antes de consolidar. Porém, eu vou incrementar e vou consolidar o balanço para a gente treinar mais isso aí. Sempre começo, então, pela DRE, e eu gosto de fazer assim. Eu trago aqui o ROL, faço essa tabela. CMV e lucro bruto. E aí eu vou ter, primeiro eu vou botar a companhia que vende, que a companhia Y vendeu para a companhia X, e a companhia X vai vender para terceiros, tá? E aqui eu trago a minha consolidado, meu DRE consolidado. Então vamos lá. A gente pega as informações. Companhia Y vendeu todo o estoque. Quanto é que era o estoque que estava contabilizado? 12 mil. Então meu CMV foi 12 mil. Vendeu por quanto? Vendeu por 20 mil. Aqui ainda é o individual, tá? DRE individual. Quanto que foi meu lucro bruto nessa operação? 8 mil. Tranquilo. Companhia X vendeu 60% do estoque. Quanto é o estoque na companhia X? Ela não tinha estoque nenhum. Quanto é o estoque dela? Ela comprou o estoque dela por 20 mil. Está contabilizado ali por 20 mil, que foi por quanto a companhia Y vendeu para ela. Isso aqui, ó, individual ainda. Eu não estou preocupado ainda com consolidado. Então ela vende 60% desse estoque que ela comprou. Quanto que é 60% de 20 mil? 60% de 20 mil é 12 mil. Então, o meu CMV vai ser de 12 mil, que é 60% do que estava contabilizado lá. Vendeu por quanto? Vendeu por 24 mil. Então, quanto que é o meu lucro bruto da companhia X? 12 mil. Beleza, até aqui tranquilo. Agora eu vou consolidar. E agora é o macete. Eu vou trazer para o meu consolidado, no rol do meu consolidado, na receita do meu consolidado, o que saiu, o que foi vendido para terceiros. O que foi vendido para terceiros? 24 mil. E quanto que era o estoque dessa unidade econômica? É isso que eu preciso que vocês entendam.
Esse estoque estava contabilizado lá no início, antes da venda de uma para outra, por 12 mil. Então, quando eu consolidar, eu vou me preocupar não pelo lucro que uma vendeu para outra, por quanto que ela vendeu para outra. Eu vou me preocupar com o que estava contabilizado lá no início, na unidade econômica. Para essa unidade econômica, esse estoque para o consolidado, esse estoque vale 12 mil. Vale 12 mil. Beleza? Então eu vou pegar aqui e vou trazer a minha receita que saiu para terceiro. Que é sempre assim. Beleza. E aqui, eu vou cruzar aqui e vou pegar vezes a porcentagem que saiu para terceiro. Porque eu estou consolidando. Quanto que saiu para terceiro? 60%. Ele me diz aqui que 60% foi para terceiros. 60%, 24 mil, 60%. 60% de quanto? Do estoque que era lá atrás, na minha unidade econômica. 60% de 12 mil vai dar 7.200. Meu lucro bruto, então, consolidado é 16.800. E aí eu tenho que fazer minha prova real para ver se deu tudo certo. Como é que eu faço a minha prova real? O meu lucro realizado mais o que eu vendi para meu lucro realizado para terceiros aqui tem que dar 16.800. Quanto que foi meu lucro realizado? 60%. 60% de 8 mil vai dar 4.800. Quanto que é meu lucro não realizado? Que é o que não o lucro realizado é o que saiu para terceiro, é o que saiu da unidade econômica. O lucro não realizado é o que está dentro da unidade econômica. É a parte que não foi vendida para terceiro. Se eu vendi para terceiro 60%, o que eu não vendi para terceiros é 40%. Então 60% eu realizei, saiu da minha unidade econômica. E 40% ficou, que é o meu lucro não realizado, que vai dar 3.200. Pronto, isso daqui já é uma parte fundamental desse tipo de questão. Saber construir isso aqui. Tem que saber construir essa tabela, tem que saber encontrar o lucro realizado, o lucro não realizado. Se eu somo o meu lucro realizado com o meu lucro realizado aqui, por que esse 12 mil é realizado? Porque isso aqui é o que foi vendido para terceiro, tá? E isso aqui é o que foi, esse 4.800 é o que foi vendido intracompanhia, porém a parte que saiu para terceiro lá na frente. Se eu somo os dois, tem que dar meu lucro consolidado. E deu, né? 4.800 mais 12 mil, 16.800. Cara, perfeito. Agora vamos calcular o ganho de equivalência patrimonial que a companhia X vai ter por conta desse lucro que a companhia Y teve dessa operação. Então, toda vez que uma companhia controlada ou coligada vende, tem lucro, apura lucro lá na sua DRE, uma parte desse lucro, né, a participação desse lucro, a controladora ou a investidora vai receber, como pelo método de equivalência patrimonial, vai aumentar o seu investimento, vai receber uma receita de ganho de equivalência patrimonial. Beleza? Então, eu vou calcular esse método de equivalência patrimonial. É uma relação de controle? É uma relação de controle. 80%. Vamos calcular então. Meu lucro da minha companhia controlada, 8 mil. Vou multiplicar pela minha participação. Porque, afinal de contas, eu tenho terceiros aí, né? Eu tenho os não controladores que também ganham desse lucro. E vou tirar todo o lucro não realizado, ou seja, toda essa operação que teve entre elas e que não saiu para terceiro. E como é de controle, eu vou tirar ele todo. Então, 3.200. Isso aqui vai dar 6.400, né? 80% de 8 mil menos 3.200, isso vai dar igual a 3.200. Como é que eu contabilizo o ganho de equivalência patrimonial? Eu faço um débito em investimentos, eu aumento meu investimento. Por isso que é equivalência patrimonial, né? Conforme o patrimônio líquido da minha investida vai subindo, o meu investimento vai subindo também ao mesmo tempo. E eu reconheço uma contrapartida na receita, um ganho de equivalência patrimonial de 3.200. E aqui 3.200.
Bom, se estava contabilizado por 16 mil, meu valor contábil do investimento é 16 mil mais 3.200. 19.200. E aqui eu já finalizo a minha questão com a letra B. Chego na minha resposta, letra B. Cara, maravilha. Isso aqui não é tão difícil depois que você pega a mecânica, constrói a tabela, entende aí o que está acontecendo e tal. Agora tem uma parte que dificulta um pouquinho mais, que é o balanço patrimonial. A gente já acabou a questão já está finalizada. Eu vou consolidar esse balanço aqui só para a gente treinar essa parte de consolidação de balanço, que é uma parte que eu vejo como uma tendência da FGV de cobrar, tendo em vista aí a questão discursiva, inclusive em provas discursivas. Por exemplo, a Secretaria de Fazenda de Minas já tem o edital publicado. Em março vai ter a prova discursiva. E uma das matérias que podem ser é a contabilidade. Então é possível que caia, por exemplo, uma questão de consolidação de balanço na discursiva de Minas. Receita Federal a gente ainda não sabe, né? Não saiu o edital. Mas possivelmente vai ter discursiva que contabilidade pode estar dentro das matérias. Enfim, então vamos consolidar esse balanço. Como é que eu consolido o balanço? Eu vou dar um macete aqui para vocês. Vocês vão construir uma tabela padrão. Essa tabela vai ter as contas que o balanço daqui me deu e as contas que apareceram nas operações, porque essas operações vão aparecer algumas contas diferentes. Por exemplo, vendeu todo o estoque a prazo. Se vendeu a prazo, eu vou ter a conta aparecendo de clientes e fornecedor, né? Clientes a receber e fornecedores a pagar. E vendeu depois a terceira a prazo também. Então, eu vou ter essa conta de clientes desse terceiro que eu vou estar esperando a receber. Eu vou, então, trazer todas as contas que apareceram na questão. E vou construir aqui meu balanço. Então, a primeira conta é o caixa. Depois, clientes. Que clientes é esse? É que apareceu nas operações. Clientes. Eu vou ter meu estoque. Eu vou ter meu investimento. Eu vou ter o fornecedor que vai aparecer. Eu vou ter o capital social. Eu vou ter o lucro que apareceu nessas operações, que eu vou chamar aqui de reserva de lucro, já que eu não posso ter lucro acumulado. E eu vou ter aqui a minha participação de terceiros. De terceiros não, desculpa. A participação dos não controladores. Primeira coisa que você vai fazer é isso. Beleza? A segunda coisa que você vai fazer, você vai trazer aqui as companhias. Olha só, vou dar uma dica para vocês. Na hora da prova, coloca a companhia primeiro, que está primeiro aqui para vocês não se confundirem. Então, primeiro está aqui a companhia X e a companhia Y. Eu vou seguir essa ordem que a FGV me deu, para eu não confundir na hora de eu fazer os lançamentos aqui. Então, eu vou ter companhia X. Companhia Y. Eu vou ter aqui uma coluna de lançamento a débito, que é o que eu vou usar para fazer os ajustes. Eu vou ter uma coluna de lançamento a crédito, que eu vou usar para fazer os ajustes. E por último, eu trago aqui a minha consolidada. Beleza? Bem parecido com o que a gente fez na DRE. Só que na DRE eu omiti esses lançamentos de débitos e créditos. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Teve mutação no caixa? Não. Elas não venderam à vista, não compraram à vista, então o caixa continua. Era 25 mil e 8 mil. Já posso até, não vai ter nenhuma operação. Eu não vou mexer no consolidado agora não, para não confundir. Clientes. A companhia X tem uma conta de clientes de 24 mil, que é o que ela vendeu para terceiros. E a companhia Y tem 20 mil. Esse 20 mil surgiu da onde? Esse 20 mil surgiu da onde?
surgiu dessa venda intracompanhia. Então, eu vou ter esse cliente que é de uma venda intracompanhia. Foi quando a Y vendeu para X a prazo. No estoque, quanto ficou no estoque? Vamos prestar atenção. Eu estou fazendo um individual ainda, balanço individual. A companhia X comprou o estoque por 20 mil e vendeu 12 mil. Quanto que sobrou? Sobrou 8 mil. 20 mil menos 12 mil. No individual. Investimento, 19.200. Fornecedor, 20 mil. Porque a companhia X comprou a prazo de Y. É justamente a contrapartida desse 20 mil aqui do cliente em Y. Estoque em Y. Não tem mais estoque, né? Ela vendeu todo o estoque. Não tem investimento. E também não tem fornecedor. Beleza? Capital social. Capital social não sofreu mutação. 41 mil, que é o que era, e 20 mil, que é o que era. Não sofreu nenhuma mutação. Reserva de lucro. A companhia X teve 12 mil de lucro da operação dela, que ela vendeu para terceiro, mais a receita de equivalência patrimonial, 3.200, né? O lucro líquido dela lá, a questão não fala em tributos, então o lucro dela lá foi 15.200. Eu somo 12 mil de vendas, mais 3.200 de receita de equivalência patrimonial. Maravilha. E a companhia Y teve 8 mil de lucro. Que 8 mil é esse? É o 8 mil que ela vendeu para a companhia X. Eu estou fazendo o balanço individual. No consolidado, esse 8 mil aqui vai ter que mudar. Entendeu? Esse 8 mil ele vai ter que diminuir, porque tem uma parte dele aí que é não realizado. Quanto que é não realizado? 3.200. Beleza? Então eu vou ter que eliminar no meu consolidado esse lucro não realizado. Vamos começar fazendo os lançamentos de crédito e débito de ajuste. Primeira conta que eu vou ajustar é a mais fácil. Essas contas que apareceram aqui de clientes e fornecedores. Então eu vou creditar 20 mil aqui para eliminar um ativo. Todo crédito eu tenho que ter um débito. Sempre. Método das partidas dobradas. Então creditei 20 mil, vou debitar 20 mil. Beleza? Eliminei então esses dois aqui. Tenho que eliminar essa participação de uma na outra. Eu preciso, não vai aparecer na minha consolidada o investimento. Então eu tenho que eliminar esse investimento todo. Certo? Como é que eu elimino ele? Uma parte dele é capital social, a outra parte é lucro de equivalência patrimonial. 16 mil eu vou eliminar aqui do meu capital social e 3.200 eu vou eliminar aqui do meu MEP. Beleza? 16 mil, que 16 mil é esse? É aquele que ele tinha lá no início, ó. Aquilo no início ele tinha 16 mil de participação. Eliminei. Maravilha. Gente, no consolidado, sempre vai aparecer o capital social da controladora. Sempre. Então aqui tem que ser 41 mil. Beleza? Aqui eu tenho que eliminar então o resto desses 20 mil, que é 4 mil. Que 4 mil é esse? Esse 4 mil é a minha participação dos não controladores. Todo débito tem que ter crédito, todo crédito tem que ter débito. Se eu debitei 4 mil aqui, eu vou acreditar aqui minha participação de não controladores. Beleza? Maravilha. Isso aqui sempre vai acontecer. Você sempre tem que ter, nessa parte do consolidado, capital social da companhia investidora, da controladora. E você vai eliminar toda essa parte do capital social da companhia Y. Uma parte era investimento e outra parte é a parte dos não controladores. Maravilha. E agora eu vou eliminar o meu lucro não realizado. Quanto que é meu lucro não realizado? É 3.200. Esse 3.200 tá onde? Onde que ele tá? Ele tá dentro do meu estoque. Meu estoque já não é mais 8 mil. Entendeu? Então eu vou ter que eliminar esses 3.200. Olha que coisa interessante. Quantos por cento do estoque foi para terceiro? 60%. Certo? 60% foi para terceiros. 40% ficou na unidade econômica. 40% de 12 mil vai dar 4.800. 8 mil menos 3.200 vai dar 4.800. Não é lindo contabilidade quando as coisas vão fechando e se encaixando? Porque
eu tenho que eliminar esse lucro não realizado. 3.200 que está dentro desse estoque aqui é não realizado. Eu elimino ele aqui desse estoque. Não pode aparecer no meu consolidado esse lucro não realizado. Beleza, então acredito que eu tenha eliminado tudo. Vamos então consolidar. 33 mil é a soma dos caixas. Meus clientes eu eliminei 20 mil, ficou 24 mil. Meu estoque 4.800. Investimento sumiu. E fornecedor também. Quanto que ficou meu ativo total? Quanto ficou meu ativo total? 33 mil, 24 mil, 4.800, 61.800. Beleza. Vamos consolidar aqui agora essa parte do lucro. Vamos consolidar essa parte do lucro. Nesse lucro aqui tem que aparecer o lucro que eu achei na minha DRE. 16.800, que é o lucro da minha consolidação. Tem que bater, tem que bater. Então eu vou somar 12 mil, porque aqui 3.200 eu eliminei com 3.200. 8 mil eu eliminei com 3.200, vai dar 4.800. 4.800 com 12 mil vai dar 16.800. Cara, maravilha, bateu. Vê como não tem como errar esse tipo de questão, porque tem que bater, tem que fechar. E agora a gente vai fazer a última comparação. Essa soma aqui tem que bater com o meu ativo. Ativo tem que ser igual a passivo. Não tem como fugir disso. 41 com 16.800, 57.800 com 4.000, 61.800. Fechou o balanço. Ativo igual a passivo. Então a minha participação dos não controladores, isso aqui é a participação no capital social. Mas tem uma participação também nos lucros. Quanto que é a participação dos não controladores depois de todas as operações? Vai ser 20% do patrimônio líquido, que é 28 mil. 20% de 28 mil vai dar igual a 5.600. 4 mil já está aqui, que é a participação no capital social, 20% de 20 mil. E 1.600 é a minha participação nos lucros, de 8 mil. Eu não posso repetir aqui esse 1.600, senão eu vou estar contando ele duas vezes, porque ele está aqui dentro desse 16.800. Então, desse 16.800, 1.600 é dos não controladores e o restante é do controlador, da companhia X. Então, aqui a gente fechou essa consolidação de balanço e fechou essa questão. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, ficou um pouquinho longo, mas esse tipo de questão é muito importante, então eu quis incrementar essa questão, eu quis trazer essa parte de consolidação de balanço, porque eu acredito que isso vai aparecer nas próximas provas da FGV, eu tô avisando. Então vamos dominar isso aqui. Você vê que ele bate, toda hora você tem essa prova real, e isso ajuda muito, vocês não têm noção de como isso ajuda numa prova de concurso, porque você vai ganhando segurança do que você está fazendo a cada momento, você vai batendo, pô, bateu aqui com o meu lucro aqui, tá fechando o balanço, tá fechando com o que deveria ser. Se você entende bem essa parte teórica do que deveria ser para o que está sendo, cara, não tem como errar esse tipo de questão. Então a gente fecha aqui hoje a nossa questão. Não deixa de se inscrever, não deixa de comentar se gostou, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com seus amigos concurseiros e não deixe de sugerir boas questões que você queira descobrir, porque sábado a gente tem o Sábado com Sugestões. Grande abraço e até o próximo vídeo.